Na última terça-feira, Joe Biden assinou uma ordem executiva polêmica, segundo as palavras do próprio presidente, para proteger a fronteira. Take the necessary steps to secure our border. Na prática, a medida fecha a fronteira com o México e proíbe que imigrantes que entrem nos Estados Unidos de forma indocumentada possam pedir asilo no país, uma ação que vai contra o Estatuto dos Refugiados da ONU, ao qual os Estados Unidos são signatários. A ordem executiva decreta que o direito a pedir asilo é suspenso toda vez que os encontros de imigrantes superam 2.500 ao dia. Atualmente, o número está em 4.000. Para que o processo volte à normalidade, o número precisa cair para 1.500 encontros diários. A medida está sendo considerada a mais radical do governo Biden. Renata Bozzetto, da coalizão imigrante da Flórida, a FLIC, concorda. Não só porque é uma regra que vai fechar a fronteira, de acordo com algumas circunstâncias, mas é uma regra que já foi implementada pela administração anterior e foi considerada inconstitucional. No discurso na Casa Branca, Biden culpou os republicanos por não aprovarem a proposta bipartidária que tratava da segurança da fronteira. Ele culpou Trump e afirmou que foi obrigado a agir sozinho. Do what I can on my own to address the border. A medida rapidamente gerou protestos, inclusive de dentro do próprio Partido Democrata. A deputada progressista Ilhan Omar afirmou que a ordem é uma traição dos princípios dos Estados Unidos, uma imoralidade que vai contra a lei americana e internacional. And international law. A imigração aparece nas pesquisas como um dos temas que mais preocupam os americanos. E na maioria, eles acreditam que Trump era melhor nessa área. A líder da bancada progressista no Congresso, a deputada Pramila Jayapal, afirmou que o movimento é eleitoreiro e que não adianta tentar ser mais republicano que os próprios republicanos. A gente está vivendo um momento muito delicado, Pedro, que é um momento em que uma facção política está normalizando o fascismo, está normalizando práticas racistas, está normalizando xenofobia, e outras facções estão entrando nessa leva ao invés de lutar contra ela de uma maneira expressiva e de uma maneira forte, como seria necessário para manter a sanidade da nossa democracia. O ex-presidente fala repetidas vezes do que chama de uma invasão de imigrantes na fronteira sul do país e já prometeu a maior deportação da história, caso seja eleito. Renata Bozzetto concorda que há uma crise migratória, mas não essa vendida pelos republicanos. Então, o problema que está sendo falado de fronteira, de entrada, de massa, é um problema que, na grande verdade, a gente não experiencia no dia a dia. Quando a gente está conversando com os nossos vizinhos e amigos, e a gente pergunta como que você está experienciando a crise migratória? Você perdeu o seu trabalho porque alguém pegou o seu trabalho? A sua criança foi mandada embora da escola porque não tem escola suficiente para todo mundo que está chegando? A verdade é que isso é incoerente com a experiência dia a dia do americano. O que é a nossa crise migratória? A nossa crise migratória são milhares de pessoas que dirigem na Flórida sem carteira de motorista, porque o processo está pendente ou não existe um caminho para regularização do status, e com isso aquela pessoa vive com medo, aquela pessoa vive com o risco de deportação, de separação familiar. A ACLU, Organização em Defesa dos Direitos Civis, já declarou que irá entrar na justiça contra a medida anunciada pela Casa Branca. Pedro Paiva, de Nova York, para a TV 247.